Meu nome é Mariana e por muito tempo acreditei que podia comprar o amor da minha família. Eu sei como isso soa. Parece patético vindo de uma mulher de 33 anos que gerencia portfólios multimilionários na Faria Lima. Sou diretora financeira. Comando reuniões de conselho. Tomo decisões que afetam o sustento de centenas de funcionários. Mas no momento em que entro na órbita dos meus pais, eu encolho. Torno-me a garotinha no canto da sala esperando por uma migalha de atenção, enquanto minha irmã mais nova, Camila, ganha o bolo inteiro. E não digo isso metaforicamente. 2 anos atrás, comprei uma casa de praia. Não era apenas uma casa. Era um santuário moderno de vidro e madeira nobre, debruçado sobre as águas cristalinas de um condomínio fechado em Angra dos Reis. Custou-me 6 milhões de reais. Coloquei cada centavo dos meus bônus e economias naquela entrada. Era para ser o meu refúgio, um lugar onde minha filha de 5 anos, Bia, pudesse correr descalça na grama, longe da poluição e do barulho de São Paulo. Mas logo depois que assinei a escritura, meus pais, Dona Dalva e seu Valdir, vieram com uma história triste. O apartamento deles na Moca era muito pequeno. As articulações doíam por causa das escadas. Eles queriam estar mais perto da natureza, na melhor idade. Sugeriram uma troca. Eles morariam na casa de Angra em tempo integral, para administrar a propriedade, mantê-la limpa e lidar com a manutenção, para que eu não precisasse me preocupar. Em troca, morariam lá de graça. Eu concordei. Claro que concordei. Eu queria que eles tivessem orgulho de mim. Queria que olhassem para aquela casa magnífica e finalmente me vissem como uma filha capaz e bem-sucedida. Então, nos últimos 24 meses, paguei o condomínio, que custa 5 mil reais por mês. Pago o IPTU, o seguro, a conta de luz estratosférica, o aquecimento da piscina, a internet de fibra ótica e até o jardineiro semanal. Meus pais pagam 0. Nada. Nem um centavo. E, no entanto, cada vez que visito, sinto-me uma intrusa. Começou sutilmente. Primeiro, repintaram o quarto de hóspedes sem me perguntar. Depois, meu pai construiu um quiosque cafona no quintal que eu não aprovei. Então, minha mãe começou a mover meus móveis de design assinado para a garagem, para dar lugar à sua coleção de santos de gesso e bonecas de porcelana. Sempre que eu reclamava, minha mãe, Dalva, abanava a mão com desdém e dizia: "Ah, Mariana, não seja tão mesquinha. Estamos transformando isso em um lar. Você quase nunca está aqui mesmo." Ela estava certa em uma coisa. Eu não estava lá com frequência. Meu trabalho me prende na capital durante a semana. Mas aquela casa era minha âncora. Era a única coisa que eu realmente possuía que parecia uma conquista. Este fim de semana deveria ser diferente. Eu tinha limpado minha agenda, desliguei meu celular corporativo, arrumei os biquínis favoritos da Bia e prometi a ela que pescaríamos no pier com o vovô. Saímos de São Paulo às 14 horas de uma sexta-feira, tentando vencer o trânsito da Imigrantes. A viagem dura cerca de 4 horas descendo a serra. Bia cantava no banco de trás, tão animada para ver os avós. "Você acha que a vovó fez bolo de cenoura?" Ela me perguntou, com os olhos arregalados e esperançosos. "Aposto que sim, meu amor", menti. Eu sabia que minha mãe provavelmente não tinha assado nada. Se houvesse bolo, seria aqueles prontos de padaria e mesmo assim teríamos sorte se já não tivessem comido. Enquanto dirigia, pensei no extrato bancário que revisei naquela manhã. Notei que a conta de luz da casa de praia tinha saltado para R$ 1.500 no mês passado. Isso era insano para 2 idosos. Fiz uma nota mental para perguntar ao meu pai se ele estava deixando o ar-condicionado ligado com as janelas abertas de novo. Apertei o volante com mais força. Disse a mim mesma para relaxar. Este era um fim de semana de descanso. Sem brigas, sem drama, apenas eu, minha filha e o teto caro sobre nossas cabeças que eu provia. Cheguei à entrada de paralelepípedos do condomínio por volta das 18 horas. O sol estava começando a se pôr, lançando um brilho dourado sobre a fachada da casa. Parecia linda. Mas quando paguei no portão eletrônico, apertei o botão do meu controle. Nada aconteceu. Apertei novamente. Ainda nada. Abaixei o vidro e digitei a senha no teclado. A luz vermelha piscou. Acesso negado. Meu coração falhou uma batida. Teria acabado a luz? Não.
Eu podia ver as luzes acesas dentro da casa. Tentei o código novamente. Acesso negado. Mamãe, por que o portão não abre? Bia perguntou. Só um probleminha técnico, querida, disse eu, forçando um sorriso. Tive que usar minha chave mestra física para destravar manualmente. Levei 10 minutos lutando com um portão de ferro pesado, usando meus saltos de trabalho para conseguir abri-lo. Quando voltei para o carro, estava suando e irritada. Eles tinham mudado a senha. Mudaram o código da minha casa e não me avisaram. Se eu soubesse o que me esperava lá dentro, teria dado meia volta com o carro ali mesmo. Mas não o fiz. Atravessei o portão, selando meu destino para o fim de semana. Estacionei meu SUV ao lado da caminhonete velha do meu pai. Ao sair, a primeira coisa que notei foi o cheiro. Não era o cheiro fresco de maresia que eu esperava. Era o cheiro de carvão e carne cara. A churrasqueira gourmet na varanda estava fumegando. Soltei a Bia, peguei nossas malas de fim de semana e fui para a porta da frente. Não bati. É a minha casa. Destranquei e entrei. Olá, chegamos! Chamei, tentando parecer animada pelo bem da Bia. A sala de estar estava um desastre. Essa é a única palavra para descrevê-la. Havia taças de vinho por toda parte. Não as baratas que comprei para o dia a dia, mas minhas taças de cristal Strauss que mantenho no armário trancado para ocasiões especiais. Havia almofadas jogadas no chão e uma tábua de frios meio comida na minha mesa de centro branca laqueada. Minha mãe, Dalva, saiu apressado da cozinha, limpando as mãos no avental. Ela não parecia feliz em nos ver. Ela parecia pega no flagra. Mariana, disse ela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você está aqui. Não esperávamos você até mais tarde. Achei que pegaria um trânsito na serra. Mãe, eu disse, colocando as malas no chão. Por que a senha do portão foi alterada? Ah, isso! Ela abanou a mão como se espantasse uma mosca. Seu pai esqueceu a antiga, então ele redefiniu. Devemos ter esquecido de te mandar um WhatsApp. Não faça um escândalo. Bia correu para a frente. Vovó! Minha mãe ficou rígida. Ela deu um tapinha na cabeça da Bia como se acariciasse um cachorro de rua que não queria tocar. Oi, Bia, cuidado com os sapatos. Acabei de passar pano. Bia parou, confusa. Ela não estava de sapatos. Estava de meias. Passei por eles e entrei na cozinha. A bancada estava coberta de comida. E não qualquer comida. Havia 4 lagostas enormes esperando para serem grelhadas. Havia peças grossas de picanha wagyu temperadas com sal grosso. Havia uma garrafa de champanhe Veuve Clicquot gelando em um balde de gelo. Eu encarei aquilo. Uau, não sabia que estávamos comemorando. É pela minha promoção? Eu tinha dito a eles na semana passada que me tornei CFO, mas eles mal reagiram ao telefone. Minha mãe me seguiu parecendo nervosa. Bem, não exatamente. Nós apenas sentimos vontade de ter um jantar agradável. Lagoste e champanhe francês? Levantei uma sobrancelha. Numa sexta-feira à noite? O pai geralmente reclama se compra o cereal de marca. Temos permissão para nos divertir, Mariana, disse meu pai Valdir, entrando da varanda. Ele segurava uma cerveja artesanal e já parecia meio bêbado. Ei, garota! Ele acenou para mim, mal reconhecendo a neta. Claro que tem, eu disse, tentando manter a rispidez fora da minha voz. Parece delicioso, estou morrendo de fome. Minha mãe limpou a garganta. Na verdade, as lagostas estão contadas. Compramos apenas 3. Eu parei. 3? Mas somos 4 adultos, se contarmos com o pai. 5 com a Bia. Bia não come lagosta, disse minha mãe rapidamente. E não achávamos que você viria para o jantar. Pensamos que você pararia no Graal na estrada. Mãe, eu dirigi 4 horas. Estou parada bem aqui. Bem, ela mexeu no avental. Tem um resto de escondidinho na geladeira de terça-feira. Você pode esquentar para você e para Bia. A lagosta é para uma ocasião especial. Que ocasião especial? Antes que ela pudesse responder, ouvi passos descendo as escadas. Passos pesados e preguiçosos. Mãe, achou o saca-rolhas? Preciso deixar esse vinho respirar. Congelei. Eu conhecia aquela voz. Minha irmã Camila entrou na cozinha. Ela estava usando meu hobby de seda pura, aquele que comprei no Japão e deixei especificamente no closet do proprietário com um bilhete de não toque. O cabelo dela estava bagunçado e ela parecia ter acabado de acordar de um cochilo, apesar de serem 18 horas e 30 minutos. Camila tem 29 anos.
Nunca manteve o emprego por mais de 6 meses. Atualmente está se encontrando pela 5ª vez desde a faculdade. Ela é casada com Pedro, um homem maravilhoso e trabalhador que dirige uma consultoria de tecnologia. Pedro a adora. Ele banca o estilo de vida dela, paga seus retiros de yoga e comprou uma Land Rover para ela. Camila? Perguntei. Não sabia que você estava aqui. Camila olhou para mim, depois para as malas. Aff, trouxe a criança? Achei que fosse um fim de semana relax. É a minha casa, Camila, retruquei. E esse é o meu hobby. Tira agora. Relaxa, Mariana. Camila revirou os olhos, pegando uma uva da bancada. Derrubei vinho na minha blusa mais cedo. A mãe disse que eu podia pegar emprestado. Não seja uma bruxa mesquinha. Ela está certa, Mariana, meu pai interveio. É só um hobby. Você tem dinheiro de sobra para comprar outro. Senti o sangue subindo para as minhas orelhas. Não era sobre o hobby. Era sobre o desrespeito. Onde está o Pedro? Perguntei, olhando em volta. Ele está aqui também? É para quem é a terceira lagosta? A sala ficou subitamente silenciosa. Minha mãe olhou para o chão. Meu pai tomou um longo gole de cerveja. Camila sorriu com desdém, um segredo brincando em seus lábios. Pedro está em Londres, disse Camila, examinando as unhas. Viagem de negócios, coisas chatas. Então você está aqui sozinha? Precisava de espaço, disse ela vagamente. Minha aura estava muito carregada. Então a terceira lagosta é para o pai, adivinhei, embora o pai odiasse frutos do mar. Deixa disso, Mariana, minha mãe cortou com a voz afiada. Vai esquentar escondidinho, a Bia parece faminta. Olhei para minha filha. Ela estava parada perto da geladeira, parecendo pequena e indesejada. Engoli minha raiva. Ainda não. Eu não arruinaria a noite ainda. Tudo bem, eu disse. Vou fazer uns sanduíches para nós, mas Camila, lave o hobby, lavagem a seco apenas. Camila riu baixinho, enquanto saía para o convés com uma taça fresca do meu vinho. O que você disser, senhoria. O jantar foi excruciante. Meus pais e Camila sentaram-se à mesa de jantar principal, quebrando garras de lagosta e rindo alto. Abriram um champanhe. Não me ofereceram uma taça. Bia e eu sentamos no balcão da cozinha comendo sanduíches de pão de forma com queijo frio porque o micro-ondas estava pifado. Outra coisa que esqueceram de me avisar. Mamãe, por que não podemos sentar com eles? Bia sussurrou. Porque eles estão tendo conversa de adulto, querida, disse eu, acariciando o cabelo dela. Meu coração estava se partindo por ela. Ela adorava os avós e eles mal olhavam para ela. Durante o jantar, não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. A matemática não fechava. 3 lagostas. Pedro está em Londres. Meu pai é alérgico a frutos do mar. Ele estava comendo a picanha. Então, quem comeu a terceira lagosta? Observei-os atentamente. Camila parecia eufórica. Ela ficava checando o celular, mandando mensagens por baixo da mesa e dando risadinhas. Minha mãe continuava lançando olhares nervosos para o teto, como se tivesse medo de que o telhado fosse vazar. Depois do jantar, coloquei Bia para dormir no meu quarto. Tive que fazer isso porque a porta do quarto de hóspedes estava trancada. Por que o quarto de hóspedes está fechado? Eu tinha perguntado mais cedo. Depósito, meu pai tinha resmungado. Caixas. Deitei na cama ao lado da Bia, olhando para o teto. Não conseguia dormir. A casa parecia diferente, parecia violada. Por volta das 23 horas, ouvi. O som de uma porta se abrindo no andar de baixo. Depois passos. Não o arrastar de chinelos da minha mãe e nem o mancar pesado do meu pai. Eram passadas confiantes e firmes. Levantei-me, calcei os chinelos e rastejei até a porta do quarto. Abri apenas uma fresta. Vi uma sombra se mover pelo corredor abaixo. Um homem. Ele era alto, vestindo um moletom com capuz. Ele caminhou direto para a cozinha, abriu a geladeira e bebeu suco direto da caixa. Meu coração martelava contra as costelas. Era um ladrão? Não, um ladrão não seria tão casual. Então vi Camila sair da sala de estar. Ela caminhou até o homem, envolveu os braços em volta da cintura dele e o beijou longa e ardentemente. Apertei os olhos. Não era o Pedro. Pedro tem 1,75 m, cabelo ralo e óculos. Esse cara tinha pelo menos 1,88 m, com um físico de academia e cabelo farto. Eles sussurraram algo um para o outro, riram e depois subiram as escadas em direção ao quarto de hóspedes.
o quarto que deveria estar cheio de caixas. Fechei minha porta silenciosamente e encostei-me nela, minhas mãos tremendo. Minha irmã estava traindo o marido, na minha casa, enquanto o marido trabalhava no exterior para pagar a vida dela. Mas essa não era a pior parte. A pior parte eram as lagostas. Meus pais sabiam, compraram 3 lagostas, uma para Camila, uma para a mãe, uma para ele. Meus pais não estavam apenas ignorando o caso, eles estavam financiando o caso. Estavam cozinhando refeições gourmet para o amante da minha irmã, enquanto ofereciam a mim, a mulher que paga o teto sobre suas cabeças, sobras de escondidinho. A traição me atingiu com mais força do que o abuso financeiro jamais atingiu. Não era mais apenas sobre dinheiro, era sobre moralidade. Era sobre o fato de que eles tinham transformado meu santuário em um motel para minha irmã, e estavam todos rindo de mim pelas costas. Olhei para Bia dormindo pacificamente. Percebi então que eu era a única pessoa decente que restava nesta família e que eu tinha cansado de ser boazinha. Eu não os confrontei naquele momento. Eu precisava de provas. Eu precisava ver o rosto dele na luz do dia. Voltei para a cama, mas não dormi. Fiquei lá ouvindo os sons abafados vindos do quarto de hóspedes ao lado e planejei. Se eles pensavam que podiam me usar assim, estavam prestes a aprender uma lição muito cara. Na manhã seguinte, acordei com a dor de cabeça que latejava atrás dos meus olhos. A chuva tinha começado durante a noite, um tamborilar implacável contra o telhado que combinava com o meu humor. Disse a Bia para ficar no quarto e assistir a desenhos no iPad. A mamãe tem que resolver uns negócios lá embaixo, eu disse a ela. Não queria que ela visse o que estava prestes a acontecer. Marchei escada abaixo. Eram 9 da manhã. Na cozinha, o estranho estava lá novamente. Ele estava sentado na ilha da minha cozinha, vestindo nada além de uma bermuda de basquete. Ele estava comendo cereal colorido direto da caixa tamanho família, usando uma colher de servir. Leite escorria pelo queixo dele. Ele olhou para cima quando entrei. Não parecia assustado ou envergonhado. Parecia irritado por eu ter interrompido sua refeição. Ele era jovem, talvez 25 ou 26 anos. Músculos sobre músculos, tatuagens cobrindo os braços e um rosto que era bonito, de uma maneira vazia e arrogante. Quem diabos é você? Perguntei, minha voz calmamente gélida. Ele mastigou devagar, engoliu e limpou a boca com as costas da mão. Bruno, e você? Sou a dona desta casa. Dei um passo à frente. E você está comendo o cereal da minha filha. Nesse momento, Camila entrou desfilando. Ela usava uma camisola de seda minúscula que não deixava nada para a imaginação. Ela caminhou direto até o Bruno e massageou seus ombros. Bom dia, gato. Ela olhou para ele, me ignorando. Camila, eu disse, minha voz subindo o tom. Gostaria de apresentar seu amigo e me dizer por que ele está aqui em vez do seu marido? Camila suspirou, virando-se para me encarar. Mariana, pare de ser tão chata. Este é o Bruno. Ele é meu personal da alma. Personal da alma, repeti, incrédula. É assim que estamos chamando agora? Ele me entende, disse Camila defensivamente. O Pedro é tão corporativo. Ele está sempre falando sobre margens e cotas. O Bruno é espiritual. Ele se conecta com a minha energia. Ele está se conectando com a sua energia no meu quarto de hóspedes. Apontei para o Bruno. O Pedro sabe sobre o seu despertar espiritual? Não meta o Pedro nisso, Camila retrucou. O que ele não sabe não o machuca. Além disso, ele está em Londres por 2 semanas. Eu mereço ser feliz, Mariana. Você não entenderia por que está sozinha. Aquilo doeu, mas não demonstrei. Estou sozinha porque tenho padrões. Você é casada, Camila. Isso é nojento. Bruno finalmente falou. Ei, olha a boca. Não fala assim com ela. Eu ri. Um som frio e áspero. Com licença? Você está na minha casa, comendo a minha comida, dormindo com a minha irmã casada e acha que pode me dizer como falar? Não é sua casa. Bruno sorriu com escárnio, recostando-se e colocando os pés descalços em cima da bancada. A Camila diz que é a casa dos pais dela. Você só visita. Olhei para Camila. Ela se recusou a encontrar meus olhos. Ela tinha mentido para ele também. Fingiu que esse estilo de vida era dela. Saia, eu disse para o Bruno. Arrume suas coisas e saia, agora. Bruno não se mexeu. Ele apenas olhou além de mim em direção ao corredor. Valdir, uma ajudinha aqui? Meu pai, Valdir, entrou na cozinha arrastando os pés. Ele segurava uma xícara de café. Minha mãe, Dalva, estava logo atrás dele.
Senti uma onda de alívio. Certamente, agora que estava tudo exposto, meus pais tomariam uma atitude. Eles eram antiquados, iam à missa no Natal. Eles gostavam do Pedro. O Pedro tinha pago a cirurgia de quadril do pai no ano passado. Pai, eu disse, apontando para o Bruno. Mande esse cara ir embora, ele tá dormindo com a Camila. Valdir tomou um gole de café. Ele parecia cansado, mas não zangado. Ele olhou para o Bruno, depois para mim. Agora, Mariana, disse Valdir lentamente. O Bruno é nosso convidado. Meu queixo caiu. Convidado? Pai? Ele é o amante. A Camila está traindo o Pedro. O Pedro! O homem que comprou aquela TV de tela plana onde você assiste ao futebol. Fale baixo, minha mãe sibilou, fechando as persianas da cozinha como se os vizinhos pudessem ver através da chuva. É complicado, Mariana. Não é complicado, mãe. É adultério. Você não entende, disse Dalva, caminhando para ficar ao lado da Camila, colocando uma mão protetora em seu braço. A Camila tem estado muito deprimida ultimamente. O Pedro trabalha o tempo todo. Ele a negligencia emocionalmente. Ela estava definhando. Ele trabalha para pagar o vício em compras dela, eu gritei. Dinheiro não é tudo, Mariana, disse minha mãe, me lançando um olhar significativo. Você, entre todas as pessoas, deveria saber disso. Você tem dinheiro, mas é feliz? A Camila precisa de afeto. O Bruno dá afeto a ela. Olhe para ela, ela está radiante. Olhei para Camila. Ela olhava para o Bruno com uma expressão de cachorrinho doente que dava enjoo. Então, vocês concordam com isso? Perguntei, minha voz tremendo de raiva. Vocês estão bem com esse cara comendo a comida de vocês, dormindo sob o teto de vocês enquanto o Pedro está lá fora trabalhando? O Bruno é um bom rapaz, disse meu pai, dando um tapinha no ombro do Bruno. Ele sabe muito sobre futebol e consertou o vazamento no quiosque. Ele é prestativo. Ele consertou o quiosque. Senti como se estivesse em um universo paralelo. Esse é o seu padrão? Ele consertou um quiosque, então ganha o direito de destruir um casamento? O Pedro é rígido, minha mãe acrescentou. Ele é muito controlador com dinheiro. Ele colocou a Camila em um orçamento. Você consegue imaginar? Um orçamento? O Bruno é um espírito livre. Nós só queremos que a Camila seja feliz. Se é disso que ela precisa para passar o mês, quem somos nós para julgar? E o que acontece quando Pedro voltar? Perguntei. Ele não vai saber, disse Camila com confiança. A menos que você conte. Mas você não vai, porque somos família e família protege família. Vocês são insanos. Recuei para longe deles. Isso é falência moral. Vocês estão usando Pedro pelo dinheiro e o Bruno pela diversão. E estão me usando pela casa. Ah, pare de ser dramática, minha mãe zombou. Deixemos você ficar aqui sempre que quiser. Estamos fazendo um favor cuidando do lugar. Você deveria ser grata. Grata? Engasguei com uma risada. Eu pago R$5.000 por mês de condomínio. Eu pago pelo aquecimento que vocês estão usando. Pago pela internet que o Bruno provavelmente está usando para baixar sei lá o quê. Tecnicamente, Bruno interrompeu, com a boca cheia de cereal novamente. O Wi-Fi está meio lento lá em cima. Você deveria mudar para fibra. Eu vi tudo vermelho. Peguei a caixa de cereal da bancada e arremessei dentro da pia. Leite e argolinhas coloridas explodiram por toda parte. Saiam! Eu gritei. Todos vocês! Esta é a minha casa. A cozinha ficou em silêncio. O som da caixa de papelão batendo na pia de aço inoxidável ecoou. Minha mãe engasgou. Mariana, olha essa bagunça. Você está agindo como uma lunática. Eu estou agindo como uma lunática? Gritei. Sou a única pessoa sã aqui. Nesse momento, Bia correu para a cozinha. Ela deve ter ouvido a gritaria. Estava abraçada ao seu ursinho de pelúcia favorito, o Senhor Abraço. Mamãe! Ela choramingou. Por que você está gritando? Ela olhou para o cereal derramado, depois para o homem estranho. Deu um passo para trás, assustada. Na pressa, deixou cair o Senhor Abraço. O urso rolou pelo chão e parou bem ao lado do pé descalço do Bruno. Bruno olhou para o urso. Em vez de pegá-lo ou passar por cima, ele o chutou. Ele chutou o ursinho da minha filha através da cozinha como se fosse uma bola de futebol. O urso bateu no armário com um baque surdo. Tira essa piralha e o lixo dela daqui, rosnou Bruno. Tô tentando comer. O tempo parou. Eu não pensei. Eu não calculei. A parte de diretora financeira do meu cérebro desligou e a parte mãe assumiu. Eu avancei.
Peguei uma fruteira de cerâmica pesada da ilha e espatifei no chão bem entre as pernas do Bruno. Cacos de cerâmica voaram para todo lado. Não se atreva a tocar nas coisas dela, eu gritei, histérica. Não olhe para ela, não fale com ela. Bruno pulou para trás, parecendo genuinamente assustado pela primeira vez. Vaca louca. Mariana, meu pai rugiu. Ele se colocou na frente do Bruno, me bloqueando. Já chega, você está fora de controle. Eu? Apontei para o meu peito. Ele chutou o urso da Bia. É uma visita, minha mãe gritou, correndo para pegar os cacos da tigela. Não para limpar, mas para salvar os pedaços. Isso foi presente de casamento, você quebrou. Eu não ligo para a tigela. Agarrei a Bia, puxando-a para trás de mim. Quero ele fora daqui agora, ou chamo a polícia. Minha mãe se endireitou. O rosto dela estava frio, duro. A máscara da avó amorosa tinha desaparecido completamente. Você não vai chamar a polícia, disse ela, com a voz baixa e perigosa. Você está estragando o retiro de cura da Camila. Ela está frágil agora. Ela precisa de paz. E você? Você é uma força caótica, Mariana. Sempre foi. Sempre com inveja da sua irmã. Sempre tentando comprar afeto porque você não tem personalidade. As palavras me atingiram como um tapa físico. Eu acho, continuou minha mãe cruzando os braços, que é melhor você ir embora. Pisquei. O quê? Ouviu sua mãe, disse meu pai, ombro a ombro com Bruno. Era uma imagem grotesca. Meu pai se aliando ao amante da filha contra sua própria primogênita. Você está chateando todo mundo. A vibe aqui está tóxica por sua causa. Vocês estão me expulsando? Perguntei, com a voz trêmula. Da minha própria casa? Temos direitos de posse. Camila piou do canto, parecendo presunçosa. Dei um Google. Mamãe e papai moram aqui há 2 anos. Você não pode simplesmente expulsá-los sem aviso prévio. Mas como somos os residentes, podemos pedir aos hóspedes que saiam se estiverem sendo agressivos. E você está sendo agressiva. Eu sou a proprietária, eu gritei. No papel, disse meu pai com desdém. Mas este é o nosso lar, e agora você não é bem-vinda no nosso lar. Olhei para eles. Minha mãe com seus olhos frios, meu pai, o covarde, minha irmã, a cobra sorridente, e o estranho rindo de mim. Olhei para a Bia. Ela estava tremendo, enterrando o rosto na minha perna. Percebi então que não havia como ganhar essa discussão. Não hoje, não com lógica. Eles tinham reescrito a realidade para atender às suas necessidades. Tudo bem. Ótimo, disse minha mãe, virando as costas para mim para ver como o Bruno estava. E não bata a porta ao sair. Peguei a Bia no colo. Não empacotei o resto da nossa comida. Não limpei o cereal. Saí da cozinha, peguei nossas malas e fui para a porta. Mas eu não estava apenas indo embora. Eu estava recuando para recarregar a munição. Uau! Vocês conseguem acreditar na audácia dessa família? Se essa história está fazendo seu sangue ferver, por favor, aperte o botão de curtir e inscreva-se no canal. E me diga nos comentários de que cidade você está assistindo. Quero ver onde está a nossa incrível comunidade ao redor do mundo. Cada comentário ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Muito obrigada. A chuva tinha se transformado em um dilúvio quando pisei na varanda da frente. O vento açoitava meu rosto, frio e cortante, mas não era nada comparado ao frio dentro do meu peito. Eu esperava que meus pais tivessem pelo menos a decência de me deixar reunir minhas coisas adequadamente. Eu estava errada. Enquanto caminhava em direção ao meu carro para colocar a primeira mala, ouvi a porta da frente clicar. Virei-me. Minha mãe tinha jogado o resto dos meus pertences, a pequena mala da Bia, minha bolsa do laptop e até o cooler que eu tinha trazido, no concreto molhado da varanda. Mãe! Gritei sobre o vento. Meu notebook está aí dentro. Deveria ter pensado nisso antes de insultar nosso convidado, ela gritou de volta através da porta de vidro, sem ousar pisar na chuva. Vai esfriar a cabeça, Mariana. Não volte até pedir desculpas ao Bruno e à Camila. Pedi desculpas. Eu a encarei, a água escorrendo pelo meu rosto. Pelo quê? Por interromper o adultério deles? Por julgar, ela gritou. Por ser uma megera amarga e invejosa. Agora vá. Você está atrapalhando a energia. Ela bateu a pesada porta de madeira maciça. Então ouvi a tranca girar. O som final daquele clique ecoou em meus ouvidos mais alto que o trovão. Fiquei lá por um momento, atordoada. Olhei para minhas malas, encharcadas. Olhei para casa,
Minha casa. A casa pela qual trabalhei 80 horas por semana para pagar. A casa pela qual pulei férias. A casa que comprei para que eles pudessem ficar confortáveis. Lá dentro, através da grande janela da sala de estar, vi movimento. Camila estava parada ali, segurando uma taça de vinho. Bruno veio por trás dela, envolvendo os braços em sua cintura. Eles estavam rindo. Olharam para mim parada na chuva e Camila ergueu a taça em um brinde zombeteiro. Uma onda de náusea me atingiu. Não era apenas raiva, era luto. Eu estava de luto pela morte da família que pensava ter. Percebi naquele momento que eles não apenas favoreciam a Camila, eles me desprezavam. Eles me desprezavam porque eu era quem segurava o espelho para a feiura deles. Eu era a carteira, o caixa eletrônico, a rede de segurança, mas nunca a filha. Bia começou a chorar no carro. Mamãe, tô com frio. A voz dela me tirou do transe. Eu não podia ficar aqui e me afogar. Eu tinha que ser mãe. Agarrei as malas molhadas e joguei no porta-malas. Entrei no banco do motorista, tremendo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Está tudo bem, querida, disse eu, batendo os dentes. Vamos numa aventura, um passeio noturno. Para onde vamos? Bia soluçou. Para casa, eu disse. Para nossa casa de verdade. Dei ré saindo da garagem, os pneus patinando na lama. Enquanto dirigia pela estrada sinuosa, deixando minha casa dos sonhos para trás no espelho retrovisor, eu não chorei. As lágrimas tinham sumido. Em seu lugar estava uma determinação fria e dura. Lembrei-me de algo que meu mentor de negócios me disse uma vez. Nas finanças, você corta suas perdas antes que elas te levem à falência. Mas na guerra, você queima a terra para que o inimigo não possa te seguir. Eu os tinha tratado como um investimento ruim por tempo demais. Agora era a hora da guerra. A viagem de volta para São Paulo geralmente levava 4 horas. Naquela noite, levou 5. A chuva era implacável, cegando-me cada vez que um caminhão passava na direção oposta. Bia adormeceu em 20 minutos, agarrada a um cobertor extra que eu mantinha no banco de trás. Desliguei o rádio. Precisava de silêncio. Precisava pensar. Minha mente percorreu a logística. Eu era dona da casa. Meu nome estava na escritura. Eu pagava a hipoteca. Mas minha irmã estava certa em uma coisa. As leis de inquilinato e posse eram complicadas. Mesmo que não pagassem aluguel, eles tinham estabelecido residência. Se eu apenas chamasse a polícia para expulsá-los, eles poderiam alegar posse mansa e pacífica. Poderiam arrastar isso na justiça por meses, morando na minha casa de graça enquanto eu pagava honorários advocatícios. Eu não podia deixar isso acontecer. Eu precisava ser mais esperta. Eu precisava usar as próprias coisas que eles amavam, conforto e dinheiro, contra eles. Meu celular vibrou no banco do passageiro. Uma mensagem da minha mãe. Mariana, espero que tenha chegado bem. Por favor, não seja dramática e não corte a gente. Somos família. Apenas tire um tempo para refletir sobre sua atitude. Te amamos. Beijos, mãe. Eu ri alto, um som seco e sem humor. Te amamos. Tradução: amamos seu dinheiro. Por favor, não pare de pagar as contas. Não respondi. Bloqueei o número dela. Depois, bloqueei meu pai. Depois, a Camila. Pela primeira vez na minha vida, eu não tinha medo do silêncio deles. Eu o desejava. Comecei a fazer uma lista mental. 1. Verificar o acesso ao sistema de casa inteligente. 2. Revisar as contas de serviços públicos. 3. Ligar para meu advogado, Dr. Juliano. 4. Encontrar o Pedro. O pensamento no Pedro fez meu estômago revirar. Ele era um homem bom, um pouco chato talvez, mas gentil. Ele não merecia isso. Contar a ele o destruiria. Mas não contar a ele, isso me tornaria tão cúmplice quanto meus pais. Olhei para Bia no retrovisor. O que eu gostaria que ela fizesse se estivesse no meu lugar? Eu gostaria que ela defendesse a verdade. Cheguei aos limites da cidade por volta da meia-noite. O horizonte iluminado de São Paulo brilhava, indiferente à minha dor. Entrei na garagem subterrânea do nosso prédio. Parecia pequeno e apertado comparado à casa de Angra, mas assim que entramos no nosso apartamento, pareceu seguro. Cheirava a nós, lavanda e livros velhos.
Coloquei a Bia na cama dela, beijando sua testa. Eu prometo, sussurrei para sua forma adormecida. Ninguém nunca mais vai nos tratar como cidadãs de segunda classe. Fui para meu escritório e abri meu laptop. Não fui dormir. Eu tinha trabalho a fazer. Sábado de manhã. Não dormi. Estava movida a cafeína e adrenalina. Às 8 da manhã em ponto, liguei para o Dr. Juliano, meu advogado imobiliário. Ele atendeu no segundo toque. Mariana, é sábado. A menos que a Receita Federal esteja na sua porta, é melhor que seja bom. É melhor, eu disse, minha voz firme. Preciso despejar 3 pessoas da minha casa de praia, meus pais e minha irmã. Houve uma pausa na linha. Uau, o Retiro Dourado? O que aconteceu? Eles me expulsaram, eu disse, ontem à noite, na chuva, porque interrompi o caso da minha irmã. Ai, disse Juliano. O tom de sua voz mudou de casual para profissional. Ok, me dê os detalhes. Eles têm contrato? Nenhum contrato escrito. Apenas um acordo verbal de que eles cuidariam da propriedade em troca da ocupação. Eles cuidaram? Eles destruíram e trocaram as fechaduras sem minha permissão. Bingo, disse Juliana. Trocar fechaduras sem o consentimento do proprietário viola a posse direta. Além disso, se não estão pagando aluguel, é um comodato precário. Ainda temos que enviar uma notificação formal de 30 dias para garantir, mas podemos tornar esses 30 dias muito desconfortáveis. Quão desconfortáveis? Bem, refletiu Juliano, você é a proprietária. Você tem o direito de realizar manutenções necessárias. Você tem o direito de inspecionar a propriedade e não é obrigada a fornecer amenidades não essenciais. Defina não essenciais? Perguntei, abrindo meu aplicativo do banco na tela. TV a cabo, internet, aquecimento da piscina, paisagismo, serviços de limpeza... Qualquer coisa não exigida para a habitabilidade básica, como água e luz. Perfeito, eu disse. Redige a notificação de desocupação. Entregue na segunda-feira. Use um oficial de justiça ou motoboy com protocolo. Não quero ver a cara deles. Considere feito. E Mariana, você está bem? Estarei, eu disse. Quando eles se forem. Desliguei e voltei minha atenção para minha sala de guerra, minha configuração de 2 monitores. Primeiro, o aplicativo da casa inteligente. Fiz o login. O painel mostrava o status atual da casa de Angra. Temperatura, 22 graus Celsius. Porta da frente, trancada. Câmera da sala, ativa. Cliquei no feed da câmera, carregou por um segundo, depois mostrou a sala de estar. Estava uma zona. O Bruno estava deitado no sofá. Meu sofá de couro italiano branco, com as botas sujas. Ele estava assistindo a um jogo. Senti uma onda de poder. Eles achavam que tinham me expulsado, mas eu ainda estava assistindo. Fui para a guia de gravações. Voltei para sexta-feira à noite. Lá estava. Vídeo e áudio 4K cristalinos. Clipe 1. Camila e Bruno se beijando na cozinha. Clipe 2. Meu pai dizendo: só não conte ao Pedro, precisamos do dinheiro dele. Clipe 3. Minha mãe dizendo: Mariana é apenas um caixa eletrônico, nós a toleramos. Baixei tudo. Fiz backup em 3 nuvens diferentes e num disco rígido físico. Então abri meu portal bancário. As despesas da casa de praia estavam todas em débito automático na minha conta corrente principal. Companhia de luz, companhia de água, internet de fibra, pacote de TV Premium, piscineiro, jardineiro. Respirei fundo. Meu dedo pairou sobre o mouse. Cancelar débito automático. Cancelar débito automático. Clique. Cancelar serviço. Eu não estava apenas cortando o cordão. Eu estava cortando o oxigênio. No domingo à tarde, o choque inicial tinha passado, e eles provavelmente estavam se acomodando numa rotina confortável de parasitismo. Isso estava prestes a mudar. Comecei com os não essenciais. Loguei no site do provedor de internet. Não cancelei a internet totalmente, isso levaria dias. Em vez disso, entrei nas configurações do roteador remotamente. Mudei o nome do Wi-Fi de casalago_hóspedes para arrume_um interdine. Mudei a senha para uma sequência de 5010 metros que pareciam hieroglógros. Acaba fala do meno entre mostrita provedor de termada.
Mudei de sigo do Profesentara para provedor e sorreroglobros que pareciam limitei a velocidade da banda para 0,5 megabits por segundo, velocidade de internet de escada dos anos 90. 10 minutos depois, vi o Bruno no feed da câmera. Ele estava batendo o controle remoto contra a mão, encarando a TV. O jogo de futebol em 4K tinha congelado. Ele pegou o celular. Andou pela sala segurando para o alto como se procurasse sinal. Gata! Ele gritou. A internet caiu de novo. Camila entrou. Aff, a Mariana provavelmente não pagou a conta. Ela é tão irresponsável. Só repara a tela. Irresponsável? Assista isso. Em seguida o termostato. Era um dia chuvoso e frio na serra, cerca de 15 graus Celsius lá fora. Acessei o controle do ar-condicionado central. Coloquei o modo em frio e baixei a temperatura para 16 graus Celsius. Então, ativei o bloqueio parental para que não pudesse ser alterado manualmente no painel da parede. Assisti minha mãe entrar na sala, esfregando os braços. Ela foi até o termostato, cutucou e franziu a testa. Bateu nele com um punho. Valdir, ela guinchou. O aquecedor quebrou. Está congelando aqui dentro. Vou checar o disjuntor. A voz do meu pai veio do outro cômodo. Enquanto ele verificava o disjuntor, entrei no sistema de iluminação inteligente. Criei uma nova rotina chamada Disco Inferno. A cada 30 minutos, as luzes da cozinha e da sala piscariam violentamente por 10 segundos, apenas o suficiente para ser irritante, o suficiente para fazê-los pensar que a casa estava assombrada ou que a fiação elétrica estava em curto. Meu celular começou a explodir. Chamadas da mãe, bloqueadas. Chamadas do pai, bloqueadas. Chamadas de um número aleatório, provavelmente o celular do Bruno. Deixei tocar. Então enviei um único e-mail para o endereço do meu pai. Problemas de manutenção. Prezada ocupação, recebi notificações de falhas no sistema da propriedade. Infelizmente, devido à falta de fundos causada pelo suporte a ocupantes não pagantes, não posso arcar com reparos de emergência neste fim de semana. Sugiro usar um suéter. Atenciosamente, a gerência. Assisti pela câmera, meu pai leu o e-mail no celular. O rosto dele ficou roxo. Ele mostrou para minha mãe. Ela jogou uma almofada na parede. Mas eu não tinha terminado. O mundo físico era o próximo. Liguei para a companhia de luz. Oi, sou a proprietária. Estou me mudando. Gostaria de tirar as contas do meu nome com efeito imediato. Certamente, senhora. Faremos a leitura final na terça-feira. A energia será cortada a menos que o novo inquilino ligue para transferir o serviço. Ótimo, eu disse. Vou avisá-los. Eu não avisei. Fiz o mesmo para a água. Na terça-feira, eles estariam vivendo em uma caixa escura, fria e seca. Segunda-feira de manhã, o motoboy me mandou uma mensagem. Documentos entregues. Eles não ficaram felizes. A senhora idosa tentou me bater com a bolsa. Responde. Adicione isso ao relatório. Obrigado. Agora que o relógio legal estava correndo, era hora do golpe financeiro. Eu conhecia as finanças dos meus pais melhor do que eles. Anos atrás, eles me deram acesso às contas para ajudá-los a fazer um orçamento. Nunca toquei no dinheiro deles, mas podia ver tudo. Loguei apenas para olhar. Saldo atual, R$ 412,50. Depósito da aposentadoria previsto em 12 dias. Eles estavam quebrados. Tinham sobrevivido inteiramente com minhas doações e a mesada que o Pedro mandava para Camila, que ela aparentemente dividia com eles. Eu sabia que sem internet e TV a cabo eles ficariam entediados. Sem aquecimento da piscina não podiam nadar. Mas sem comida, é aí que o pânico se instala. Cancelei a conta do aplicativo de mercado que estava vinculado ao meu cartão de crédito. Minha mãe pedia compras 3 vezes por semana. Orgânicos caros, queijos importados, vinho. Recebi uma notificação do app 1 hora depois. Pedido recusado. Método de pagamento inválido. Imaginei a cena no checkout virtual. Minha mãe tentando pedir seu chardonnay e percebendo que o cartão estava morto. Mas a maior arma financeira era a própria hipoteca. Liguei para o banco. Olá, estou enfrentando uma dificuldade financeira devido a uma situação familiar. Gostaria de solicitar uma pausa temporária nos pagamentos do financiamento. O gerente foi compreensivo. Entendo. Podemos pausar por 3 meses. No entanto, o sistema enviará cartas de aviso de inadimplência automaticamente para o endereço do imóvel.
É apenas uma formalidade. Tudo bem, eu disse. Por favor, enviem essas cartas diretamente para o endereço da casa de praia. Estou ficando lá no momento. Uma mentira, mas necessária. Eu queria que meus pais abrissem a correspondência e vissem uma carta do banco dizendo: aviso de inadimplência, leilão iminente. Eu queria que eles pensassem que o navio estava afundando. Queria que pensassem que a filha da galinha dos ovos de ouro estava falida. Porque se há uma coisa que parasitas odeiam, é um hospedeiro que secou. Se eles pensassem que a casa seria tomada pelo banco, não lutariam por ela. Eles fugiriam. Os ratos sempre abandonam o navio que afunda. Essa foi a parte mais difícil. A parte que fez minhas mãos suarem. Pedro pousou no aeroporto de Guarulhos na terça-feira à tarde. Eu sabia a agenda dele porque a assistente dele, com quem tem amizade, postou no calendário público. Mandei uma mensagem para ele. Pedro, bem-vindo de volta. Não vá para a casa de praia. Precisamos conversar. Urgente. Me encontro na cafeteria do aeroporto em 30 minutos. Ele respondeu instantaneamente. A Camila está bem? Ela se machucou? Meu coração doeu por ele. Fisicamente, ela está bem. Apenas me encontre. Cheguei cedo, escolhi uma mesa no canto, pedi um café preto para mim e um chá de camomila para ele. Ele precisaria. Pedro entrou parecendo exausto, mas preocupado. Ainda estava de terno, carregando sua pasta. Mariana. Ele sentou sem fôlego. O que está acontecendo? Por que não posso ir para Angra? Eu queria fazer uma surpresa para Camila. Pedro, eu disse gentilmente. A surpresa está esperando por você lá, mas não é o tipo que você quer. Coloquei meu iPad na mesa. Eu tinha preparado uma pasta chamada A Verdade. Preciso que você assista a isso, eu disse. E preciso que me prometa que não vai gritar. Ele franziu a testa confuso. Colocou os fones de ouvido, apertei o play. Observei o rosto dele enquanto assistia ao vídeo. Primeiro, confusão. Ele viu o Bruno na cozinha. Depois, a realização. Viu o beijo. Depois, o desgosto. Seus olhos se arregalaram e seu rosto ficou pálido. Então, a raiva. Seu maxilar travou com tanta força que pensei que seus dentes quebrariam. Ele assistiu ao clipe dos meus pais defendendo o caso. Precisamos dos bônus de Natal dele. Mariana é só um caixa eletrônico. Pedro tirou os fones. Colocou-os suavemente na mesa. Encarou a janela por um longo tempo. Suas mãos tremiam. Quem é ele? Perguntou Pedro. Sua voz era assustadoramente calma. O nome dele é Bruno. Ele é um personal trainer, ou personal da alma, como a Camila o chama. E seus pais? Eles sabiam. Estão cozinhando para ele, Pedro. Me expulsaram junto com a Bia na chuva porque eu o confrontei. Eles escolheram ele em vez de mim. E escolheram ele em vez de você. Pedro fechou os olhos. Uma única lágrima escapou, mas ele a limpou com raiva. Eu paguei a cirurgia do seu pai, sussurrou. Comprei aquele carro para sua mãe. Coloquei a Camila no meu plano de saúde executivo. Pago as faturas do cartão dela, 20 mil por mês. Eu sei, eu disse. Eles estão nos usando, Pedro. Nós dois. Ele olhou para mim. Por que está me contando isso? Você poderia ter protegido sua família. Você é minha família, Pedro, eu disse. Você tem sido mais um irmão para mim do que a Camila tem sido uma irmã. Você merece a verdade. Ele assentiu lentamente. Tomou um gole do chá. Quando olhou para cima novamente, a tristeza tinha sumido. Foi substituída pelo cálculo frio de um empresário que acabara de descobrir um desfalque em sua empresa. Ele ainda está lá? Perguntou Pedro. Sim, assistindo a sua TV, comendo a sua comida. Pedro levantou-se, pegou sua pasta. Vamos, disse ele. Para onde? Para Angra, disse ele. Preciso cancelar alguns contratos. Think silently. Here's the plan for the continuation. 1. The drive back. Mariana and Pedro drive back to Angra dos Reis, the lake house equivalent in Brazil. Pedro hires security, as in the original story. 2. The arrival. They arrive at the house. The power is out. Mariana cut it. It's dark and miserable inside. 3. The confrontation. Pedro uses a flashlight to reveal the pathetic scene inside. Parents huddled, Camila and Bruno. 4. The reveal. Pedro confronts them with the knowledge of the affair and the parents' complicity. He uses the video evidence. 5. The ejection.
Bruno is kicked out by security. Camila begs. The parents try to pull the family card. 6. The consequences. Pedro serves divorce papers or announces them and cuts off financial support. Mariana serves the eviction notice. 7. The aftermath, immediate. The parents are forced out the next day. They leave a mess. 8. The fallout, longer term. Parents move to a small, bad apartment. Camila gets nothing in the divorce. Prenup plus proof of adultery. She moves in with the parents. 9. Camila's attempt. Camila comes to Mariana's office pregnant and abandoned by Bruno. Mariana refuses to help. 10. The conclusion. Mariana sells the house, buys a smaller beach cottage. Pedro stays a friend. The father calls asking for money. Mariana refuses and changes her number. 11. Final reflection. Mariana is at peace with her daughter Bia. Cultural adaptations for Brazil. Security. Segurança privada or capangas, though professional security sounds better for Pedro. Legal aspects. Divorce laws in Brazil. Adultery doesn't necessarily void asset division unless there's a specific prenup regime like separação total de bens, but usually proof of infidelity helps in moral damages or just speeds up the emotional cutoff. I'll stick to the separação total de bens or ironclad prenup narrative to keep the consequence severe. Eviction. Ordem de despejo. Setting. The house in Angra without electricity is hot, humid, or cold depending on the season, but since it was raining in the mountains earlier, let's keep it damp and uncomfortable. Language. Use Brazilian idioms like cara de pau, fundo do poço, não tenho sangue de barata. Step-by-step writing. Pedro drives his car, Mariana follows. Security SUV behind. Dark house. Strobe lights flickering from the previous smart home hack. Inside. Smell of stagnant air. Parents freezing, uncomfortable. Bruno trying to light a fire, maybe damp wood. Confrontation. Pedro shines the light. Surpresa! Bruno's exit. Security escorts him out. Perdeu, playboy. Pedro's speech. Vocês não são minha família. Freezing accounts. Divorce. Mariana's turn. 24 hours to leave. The exit. Next day, sheriff. Removes them. Life later. Parents in a kitnet in a bad area, maybe Baixada Fluminense or a bad part of Enspampoi. Camila's visit. Faria Lima office scene. Pregnant. Bruno is gone. Maybe to Balneario Camboriú with an influencer. Refusal. Mariana stands firm. Vá trabalhar. Final scene. New beach house. Maybe Ubatuba or Ilha Bela. Smaller but cozy. Father's call. The end. Let's write it in Portuguese. In Brazil, you can't just kick someone out instantly without a court order if they are residents, even precariously. The story established Mariana sent a legal notice earlier, but the physical removal usually takes time. However, to keep the pacing of the original story, we will lean on the intimidation/voluntary departure due to cut utilities and threat of lawsuit angle, or assume the legal process moved incredibly fast due to the invasion/trespassing angle of Bruno, and the parents leaving because the ship sank. The prompt asks to keep the original storyline, so I will stick to the 24-hour deadline and sheriff removal, framing it as a rapid enforcement of the notification sent Monday. Inserted at the end naturally. Emotional first-person narrative. Let's go. Check. Original story had them leaving in the dark. Check. Original story had the kicking the bear scene earlier. Check. Original story ends with a reflection. Ready. Start writing. A viagem de volta para a casa de praia. A viagem de volta para Angra. Security contractors. Seguranças particulares. Sheriff. Polícia. Oficial de justiça. Files loaded. I will generate the response now. A viagem de volta para Angra foi diferente dessa vez. Não era um retiro,
Era uma invasão. Pedro dirigia o carro dele e eu seguia no meu. Atrás de nós vinha um SUV preto blindado contendo 2 seguranças particulares. Pedro tinha contratado homens grandes e silenciosos que pareciam comer vidro no café da manhã. Chegamos exatamente quando o sol estava se pondo. A casa parecia sinistra. Como eu havia cortado a energia remotamente mais cedo naquele dia, um blefe que contei à companhia elétrica para executar imediatamente devido a riscos de segurança, as janelas estavam escuras. A única luz vinha das lâmpadas inteligentes piscando que eu havia programado para estroboscópicas na sala de estar, lançando sombras caóticas contra as cortinas. Caminhamos até a porta da frente. Pedro não bateu, ele usou a chave dele. A porta se abriu. O cheiro nos atingiu primeiro. Comida estragada, corpos sem banho e tensão. Quem está aí? A voz do meu pai falhou na escuridão da sala. A luz acabou, não conseguimos ver nada. Pedro acendeu uma lanterna tática de alta potência que ele tinha trazido. O feixe cortou a penumbra e pousou bem neles. Era uma visão patética. Minha mãe e meu pai estavam amontoados no sofá sob 3 cobertores, tremendo no ar frio condicionado artificialmente. Camila estava encolhida na poltrona usando um moletom. Bruno andava de um lado para o outro perto da lareira decorativa, tentando acender fogo com lenha úmida. Pedro? Camila apertou os olhos, protegendo o rosto da luz. Então pânico se instalou. Ela lutou para se levantar, alisando o cabelo. Amor, você voltou. Ai meu Deus, graças a Deus você está aqui. A Mariana cortou a luz, ela está tentando nos matar. Bruno congelou. Ele olhou para o Pedro, depois para os 2 seguranças parados atrás dele na porta. Ele deu um passo para trás. Pedro não disse uma palavra. Ele entrou na sala, seus sapatos de couro italiano estalando no piso de madeira. Ele varreu o feixe de luz pela sala, iluminando a bagunça, as caixas de pizza, as garrafas de vinho vazias, o caos. Pedro, querido, minha mãe se levantou, vestindo sua melhor cara de vítima. Você não tem ideia do que passamos. A Mariana enlouqueceu. Você precisa colocar juízo na cabeça dela. Pedro finalmente falou. Sua voz era calma, mas era o tipo de calma que precede um furacão. Eu falei com a Mariana, disse ele. E eu vi os vídeos. A sala ficou em silêncio mortal. O único som era o vento uivando lá fora. O rosto de Camila perdeu toda a cor. Vídeos? O quê? Que vídeos? Pedro puxou o celular. Ele não deu play. Apenas segurou a tela mostrando uma miniatura do vídeo da Camila e do Bruno na cozinha. As câmeras da casa inteligente, disse Pedro. Resolução 4K, áudio ativado. Eu ouvi tudo. Camila, o personal da alma, o marido corporativo chato, a vaca leiteira. Camila caiu de joelhos. Foi uma queda teatral destinada a angariar simpatia. Não, Pedro, escuta. Não significou nada. Eu estava sozinha. Você está sempre fora. Eu cometi um erro. Um erro é esquecer de tirar o lixo, disse Pedro friamente. Dormir com um estranho na casa da minha cunhada enquanto seus pais torcem por você, isso é uma escolha. Bruno tentou estufar o peito. Ei, cara, olha só. Casamento é complicado. Cala a boca! Pedro nem olhou para ele. Ele sinalizou para os seguranças. Este homem está invadindo propriedade privada. A proprietária revogou seus privilégios de convidado. Removam-no. Os 2 seguranças deram um passo à frente. Bruno olhou para eles, mediu o tamanho e percebeu que não tinha chance. Ele não lutou. Agarrou sua mochila e correu para a porta, deixando Camila soluçando no chão. Ele nem olhou para trás. Bruno! Gritou Camila. Não me deixe! Meu pai se levantou tentando recuperar alguma autoridade. Agora veja bem, Pedro. Você não pode simplesmente expulsar as pessoas. Somos família. Vocês não são minha família. Pedro virou-se para Valdir. Família não zomba do homem que pagou por sua cirurgia. Família não come a comida paga pelo homem que estão enganando. Pedro enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope. Ele o jogou na mesa de centro. Esses são os papéis do divórcio, disse ele. Meu advogado protocolou esta manhã. Estou congelando todas as contas conjuntas. Os cartões de crédito estão cancelados com efeito imediato. A Land Rover é um leasing no nome da minha empresa. O guincho vem buscar amanhã. Você não pode fazer isso, minha mãe gritou. Ela não tem dinheiro. Como ela vai viver? Pedro olhou para mim. Dei um passo à frente. Ela pode morar com vocês, eu disse.
mas não aqui. Tirei meu próprio envelope, a notificação formal de despejo. Vocês têm exatamente 24 horas para desocupar o imóvel. Se não tiverem saído até o pôr do sol de amanhã, a polícia irá removê-los fisicamente e eu vou processá-los pelos aluguéis atrasados e danos à propriedade. Mariana, por favor. Minha mãe avançou em minha direção, agarrando meu braço. Os olhos dela estavam selvagens. Você está nos destruindo. Para onde vamos? Vendemos o apartamento. Não temos para onde ir. Puxei meu braço. Olhei para a mulher que me deu a luz. A mulher que me expulsou na chuva dias atrás. Não senti nada além de pena. Vocês deveriam ter pensado nisso antes de apostar na filha errada, eu disse. Pedro virou as costas e saiu. Eu o segui. Nós os deixamos no escuro, apenas com as luzes estroboscópicas piscando para lhes fazer companhia. As 24 horas seguintes foram um borrão de atividade, nenhuma das quais presenciei pessoalmente. Não voltei para casa. Deixei a lei cuidar disso. De acordo com o relatório policial, meus pais não saíram de boa vontade. Eles enrolaram, eles gritaram, tentaram se barricar na suíte master. Mas quando os oficiais apareceram com a ordem judicial, a realidade finalmente se impôs. Eles deixaram a casa com tudo que podiam colocar na caminhonete velha do meu pai. Deixaram para trás uma bagunça, lixo, móveis quebrados e uma mancha no tapete que parecia vinho tinto. Mas eles se foram. A queda foi rápida e brutal. Sem a casa de praia e sem o dinheiro do Pedro, meus pais foram lançados em uma dura realidade que não enfrentavam há décadas. Eles não tinham economias. Tinham gastado tudo na manutenção do estilo de vida, assumindo que eu sempre seria sua rede de segurança. Eles se mudaram para uma kitnet apertada em um bairro barra pesada na periferia. Era tudo o que podiam pagar com suas aposentadorias do INSS. Minha mãe, que costumava dar festas no jardim e se gabar de sua propriedade, agora estava lavando roupas em uma lavanderia comunitária, porque o apartamento não tinha instalação para máquina. A queda de Camila foi ainda mais dura. Pedro foi implacável no tribunal. Como tínhamos evidências de vídeo claras de adultério e o regime de casamento era separação total de bens, o acordo pré-nupcial se manteve firme. Camila não ganhou nada. Sem pensão, sem casa, sem carro. Ela teve que ir morar com nossos pais. Imagine isso. 3 pessoas amargas e tóxicas amontoadas em 40 metros quadrados. E a cereja do bolo, o personal da alma. 2 semanas após o despejo, Camila apareceu no meu prédio comercial na Faria Lima. A segurança tentou barrá-la, mas mandei deixá-la subir. Eu queria ouvir o que ela tinha a dizer. Ela parecia terrível. A raiz do cabelo estava enorme, as roupas amassadas e ela parecia 10 anos mais velha. Mariana, disse ela com a voz trêmula. Estou grávida. Recostei-me na minha cadeira de couro. Parabéns. O Pedro sabe? Não é do Pedro, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto. É do Bruno? Soltei um assobio baixo. E onde está o Bruno? Ele me bloqueou, ela soluçou. Quando descobriu que eu fui cortada da grana, disse que não podia lidar com as vibrações negativas e se mudou para Balneário Camboriú como influenciadora fitness. Então, você está falida, sem teto e grávida do bebê de um cara que te largou, resumi. Mamãe e papai estão me deixando louca, ela implorou. Não tem espaço, estou dormindo no sofá. Mariana, por favor, eu sei que errei, mas sou sua irmã. Posso ficar com você? Só até o bebê nascer, por favor. A Bia adoraria ter um priminho. Olhei para ela, pensei na maneira como ela riu quando eu estava parado na chuva. Pensei em como ela usou meu hobby e zombou de mim. Não, eu disse. O quê? Ela pareceu chocada. Não, repeti. Você é uma adulta, Camila. Você fez escolhas. Agora tem que viver com elas. Eu não sou mais sua rede de segurança. Você vai deixar seu sobrinho crescer num cortiço? Ela sibilou. Isso depende de você, eu disse, levantando-me. Você tem mãos, você tem pés. Arrume um emprego, trabalhe em 2 turnos. Foi o que eu fiz. Agora, por favor, saia, tem uma reunião. Ela gritou comigo enquanto a segurança arrastava para fora. Me chamou de todos os nomes possíveis. Mas quando as portas do elevador se fecharam, cortando sua voz, finalmente senti paz. 3 meses depois, fiquei no convés da casa de Angra uma última vez. Estava vazia agora.
Contratei uma empresa profissional de homestaging para limpá-la e torná-la neutra. A placa de vende-se já estava no gramado. Eu não podia ficar com ela. As memórias estavam muito manchadas. Cada vez que olhava para a ilha da cozinha, via o Bruno comendo cereal. Cada vez que olhava para o quarto de hóspedes, sentia traição. O mercado estava aquecido. Vendi a casa por 7 milhões de reais, um belo lucro. Com o dinheiro, comprei um lugar menor, um chalé de praia em Ubatuba, a 3 horas de distância na direção oposta. Não era tão grandioso, não tinha sistema de casa inteligente ou garagem para 3 carros, mas era iluminado, arejado e era nosso. Bia adorou. Passávamos nossos fins de semana coletando conchas e construindo fortes. Ela parou de perguntar sobre a vovó e o vovô depois de um tempo. As crianças são resilientes assim. Elas sabem quem realmente as ama. Pedro e eu mantivemos contato. Não estamos namorando, isso seria muito estranho. Mas jantamos uma vez por mês. Ele parece mais jovem agora, mais leve. Começou a viajar por diversão, não apenas a trabalho. Criamos um vínculo sobre nosso trauma compartilhado. 2 sobreviventes de um naufrágio causado pelas pessoas em quem mais confiávamos. Ontem meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Alô, Mariana? Era meu pai. A voz dele parecia fraca, velha. O que você quer, Valdir? Não chamei de pai. Sua mãe, ela está doente, disse ele. Estresse, pressão alta. O médico diz que ela precisa de descanso. Mas o apartamento... Os vizinhos são tão barulhentos e é muito quente, não tem ventilação. Fiquei em silêncio. Ouvimos dizer que você vendeu a casa, continuou ele, sua voz assumindo aquele tom pidão familiar. Você teve lucro, não teve? Olha, não precisamos de muito. Apenas uma ajudinha para ir para um lugar melhor. Pela saúde da sua mãe. Pelo bebê que a Camila está carregando. É família, Mariana. Fechei meus olhos. Ouvi o som das ondas do mar quebrando do lado de fora da minha janela. Ouvi a Bia cantando no quarto ao lado. Eu ajudei vocês por 10 anos, eu disse suavemente. Eu dei a vocês uma mansão. Dei dignidade e vocês jogaram na minha cara. Vocês escolheram sua filha favorita. Agora deixem que ela cuide de vocês. Ela não pode, ele chorou. Ela é inútil. Então vocês falharam como pais 2 vezes, eu disse. Adeus, Valdir. Desliguei. Depois mudei meu número. Caminhei até a praia. O sol estava se pondo, pintando o céu em tons de roxo e laranja. Respirei fundo, o ar salgado. Algumas pessoas podem dizer que sou cruel. Podem dizer que você deve honrar seus pais, não importa o quê. Mas aprendi que a honra é uma via de mão dupla. Você não pode se incendiar apenas para manter os outros aquecidos, especialmente quando são eles que seguram os fósforos. Observei a Bia correndo em minha direção, segurando uma concha branca perfeita. Olha, mamãe, encontrei um tesouro, ela gritou. Peguei-a no colo e a girei, sua risada enchendo o ar. Sim, meu amor, eu disse beijando sua bochecha. Nós encontramos nosso tesouro e nunca vamos deixá-lo ir. E esse é o fim da minha história. Não falei com eles desde aquele telefonema e, honestamente, nunca estive mais feliz. Mais tarde da noite, ainda me pergunto, fui muito dura? Deveria ter dado a eles uma pequena quantia para sobreviver? Ou eles mereciam atingir o fundo do poço absoluto? O que você teria feito se estivesse no meu lugar? Por favor, me conte nos comentários abaixo. Eu leio cada um deles. Se você gostou dessa história, por favor, aperte o botão de curtir, inscreva-se no canal e ative as notificações para nunca perder um drama. Obrigado por assistir.